Em meio a tantas correrias do dia a dia, em um ritmo frenético onde o contato com o outro é cada vez mais raro, corremos o risco de ter até mesmo sonos mais agitados. Um corpo mecânico para uma vida mecânica. Vamos nos enrijecendo, perdendo a forma natural e ganhando os moldes pré-estabelecidos. Teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. Nos reunimos para nossas aulas, percebemos o outro e através dele buscamos a nós mesmos, uma consciência de si em uma experiência coletiva. Existir não é apenas pensar. Eu existo também quando eu respiro fundo ou quando eu sinto as gotas de chuva. Corpo e pensamento são duas faces de uma mesma moeda e uma consciência do corpo cria uma nova sensibilidade. Novas formas de sentir geram novas formas de agir. O corpo pode ser uma forma de revolução. Objetivo ou subjetivo? No início da aula, estávamos sentados em roda e surgiu uma discussão acerca de escritas objetivas e subjetivas. A professora nos ajudava a compreender isso melhor. A parte do corpo, o osso, a articulação, isso é concreto, objetivo. Quando trabalhamos questões de anatomia, temos um vasto campo de objetividade. Exemplo, a partir do exercício da bola suíça, tive influências no meu caminhar. Isso é objetivo. Já a imaginação, a sensação, a poesia que traz, é subjetivo. Porque pensar está presente na arte, na dança, na música, na vida inteira. O que o Ocidente valoriza não é o pensamento, mas é um tipo específico de pensamento, que é o pensamento racional, o pensamento causal, o pensamento não contraditório. Temos que trazer para a linguagem o movimento do corpo e os gestos e a contradição. Por que trazendo o corpo para a linguagem a gente traz a contradição? Porque o corpo é vivo e tudo que é vivo necessariamente é contraditório. A linguagem separa, mas o corpo junta. Tá certo? Então, na verdade, a minha primeira relação com o conhecimento é uma relação física. Depois que eu sou tomada de alguma perplexidade, eu ganho um movimento que vai ser traduzido em linguagem. A tradução da linguagem é necessária e boa e tudo de bom, mas ela é menor do que a sensação. Então, como fazer para que o meu pensamento seja mais intenso? Demorar nas sensações sem palavra. É preciso valorizar o não dito. Se a gente pensar bem, isso que ela falou sobre a gente aprender primeiro com o pé e depois com o espírito, se a gente se der conta, sempre que a gente fala de relação, ou muitas vezes que a gente fala da nossa relação com o mundo, com as coisas, a gente fala de espaço, de categorias de espaço. A gente fala, por exemplo, eu quero falar isso frente a frente. Estou falando de uma relação de direção, que é uma categoria espacial, direção. Ou ele falou isso nas suas costas, falou pelas costas, também estou falando de direção. Ela está por cima e está por baixo. Estamos falando de
também, categorias de espaço, em cima e embaixo. Nossa relação está precisando de espaço. Né? Tem pouco espaço. A gente está sempre falando, na verdade, a gente sente, a gente experiencia o mundo pelo corpo. E o corpo está sentindo a todo momento o espaço. Então, essa ideia de que espaço não é uma coisa... Eu me lembro, quando eu comecei a dançar, eu achava que espaço era um grande vazio, assim, inabitado. E não é, ao contrário, espaço é o que a nossa experiência faz dele. A gente vai construindo espaço pela experiência. Por exemplo, uma sala, essa sala aqui. A gente poderia dizer que ela é grande ou ela é pequena. Mas ela não é grande ou é pequena. Ela é grande ou é pequena em relação às pessoas que a ocupam. Então, em relação a nós que estamos tendo essa experiência. Se nós fôssemos 1.000 pessoas, ou talvez 2.000 pessoas, essa sala seria pequena. A gente falaria, essa sala é pequena para tanta gente. Agora, se tem uma pessoa aqui dentro, essa sala é enorme. Então, assim, ela não é grande ou pequena. Ela é grande ou pequena em relação a nós, a nossa experiência dela. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é grande como outra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo. E não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave. Escondem o horizonte e empurram nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres porque a única riqueza é ver. Na verdade, o pensamento se organiza do mesmo jeito que o corpo se organiza. Não são duas coisas separadas. Então, se o corpo se organiza de uma certa forma, ele se acostuma a certos procedimentos, o pensamento também segue esses procedimentos. Eu me lembro também de muito tempo da minha vida eu acreditar, eu pensar, eu não me dava conta disso. Depois é que eu fui me dar conta de que a gente era uma espécie de homúnculo, um homenzinho pequenininho que habitava um suporte, o corpo como se fosse instrumento de alguma coisa, que seria o espírito, ou a alma, ou a minha essência, que essa sim seria eu. Mas aos poucos eu fui me dando conta que não, eu sou tudo. Esse eu nariz, sou essa boca, esse cabelo, ela a quantidade de abraços que eu recebi dos meus irmãos ou não recebi, a quantidade de tombos que eu tive quando era criança, se eu nadei ou não nadei, se eu briguei ou não briguei, enfim, todas as experiências que eu tive. Qualquer espaço pode ser descrito por suas medidas numéricas, de largura, de altura, mas a percepção que temos dos lugares nem sempre é exata e objetiva. Cecília Meirelles escreveu em seu poema Canção Excêntrica: ando à procura de espaço para o desenho da vida. Em números me embaraço e perco sempre a medida. Se os espaços se constroem com números e medidas, eles também têm para nós uma geometria subjetiva, que depende da forma como percebemos esses lugares, do jeito como desenhamos nesses espaços a nossa vida. O espaço é transformado pela nossa experiência. Mas como? O espaço é uma coisa dada. Como é que ele é transformado pela minha experiência dele? O espaço é transformado pela nossa experiência, assim como o espaço transforma a nossa experiência. É uma história de uma fisioterapeuta que escreveu uma tese de mestrado sobre sobre escoliose. Vocês sabem o que é escoliose? Escoliose é aquele movimento da coluna em S. E ela vai desenvolvendo toda uma hipótese para estudar. Era uma criança que tinha uma escoliose muito grande. E ela vai estudar a história de vida dessa criança, que já era, sei lá, essa altura um adolescente, e descobre que essa criança tinha uma situação em casa muito marcante, que era uma mesa retangular, onde ela se sentava, ela era filha única, com o pai e a mãe, o pai sempre do mesmo lado e a mãe sempre do mesmo lado, né, um pai e a mãe, e um pai muito autoritário e uma mãe muito afetuosa. E que toda a hipótese que ela desenvolve é que essa criança teria desenvolvido uma curva de afastamento do pai e aproximação da mãe. Impressionante. Por uma situação que se dá repetidamente e que transforma o corpo dela. Então, aquela relação ali espacial que se fixou transformou a própria forma da coluna dela se organizar. Que é muito interessante. A gente pensar isso, a gente pode aplicar na vida em menores escalas, a gente chama isso de escolioses, né? Mas que a gente, de fato, se organiza, né? A gente, quando
gosta de uma pessoa, sem se dar conta, a gente se aproxima, o nosso corpo se expande. Quando a gente não gosta, também, sem se dar conta, a gente cria afastamentos, a gente vai fazendo coisas que a gente não se dá conta o tempo inteiro, mas a gente está criando essas relações no espaço. Até então, tínhamos trabalhado com a noção da estrutura óssea, esqueleto, articulações, ossos. Percebemos a relação de um osso com o outro, assim como a ideia e percepção da musculatura. Na aula do dia 26, trabalhamos com uma bexiga inflável com água, que foi um estímulo tátil de sensibilização, buscando um contato da percepção com o próprio corpo. Seguimos as orientações de Renata Meira. Começamos acordando o corpo, pensando na sensação da água, tentando aproximar essa percepção que temos da água fora do corpo com a ideia de que ele é cheio de líquidos. Sentimos o peso da bexiga cheia de água, como nós, percebendo tanto a percepção dela no corpo, como também trazendo essa qualidade de sentir água para dentro do corpo. Fomos estimulados a irmos derretendo, numa sensação de deixar com que o corpo vire água, explorando essa materialidade também por meio dos nossos próprios movimentos. A essa altura, já podíamos deixar a bolinha mantendo a percepção líquida, a materialidade dessa água que nos forma, percebendo nossa fluidez, os tecidos que nos preenchem, alimentam, nutrem, circulam. Buscamos ir entrando em contato com os nossos fluidos, com a parte líquida que jorra, que circula, que dá volume, que nos lubrifica, deixando correr o sangue, deixando correr a linfa, trazendo a sensação citoplasmática de cada célula do corpo, dando espaço liquefazendo. Aos poucos, fomos percebendo quais as partes do corpo que dificilmente mobilizávamos, procurando colocar todo o corpo no movimento, trazendo essa sensação de volume, de líquido, de existir dentro e existir fora, o contato com o mundo e o mundo exterior. Mesmo quando a música acabava, deveríamos continuar os movimentos, sendo constantes. Tínhamos que buscar uma qualidade de movimento de criação de formas pelo espaço, cada um como achava mais interessante, vendo que esse corpo fluido tem uma estrutura de alavancas, de apoios, que ele tem contato com o lado de fora que é todo preenchido. Fomos parando, diminuindo o movimento e de olhos fechados fizemos 3 vezes coletivamente a chuva, acordando a pele, trazendo essa água para dentro de nós. Fechamos os olhos. Deveríamos imaginar um lugar, um piso, um chão, um ambiente, como as gotas penetravam no solo, formando pequenos rios d'água, riachinhos, lagoinhas, tudo isso através do toque em nós mesmos, prosseguindo com a pesquisa do movimento. Fomos entrando em contato com esse ambiente, buscando interagir com esses riachinhos, com essas poças d'água, especialmente com o movimento do tórax, buscando com o tórax explorar este ambiente, rolar por ele, nos molhando, deixando fluir, seguindo o curso da água que estava tanto fora quanto dentro de nós, sendo que a parte do corpo que deveria nos deixar entrar em contato com esse ambiente era o tórax, a partir da respiração, da imaginação, do movimento. O tórax, o entre-ossos, em movimento. Fomos trazendo a linguagem da água para dentro do tórax, abrindo as costelas, fechando costelas, trazendo a respiração, estando no ambiente, mas também sendo dele. Fomos deslocando do solo, trazendo pelo tórax a ocupação do espaço, entrando em contato com as lágrimas, com a respiração, abrindo cada intercostal, vértebras, ossos, deixando a água rolar por entre os ossos. Rolando como pedras, subindo como água, evaporando como nuvem, criando um ambiente, incorporando esses corpos, deixando o rio passar por eles, deixando a água passar pelo tórax, respiração da costela, deixando a cabeça entrar no movimento, mudando um pouco de lugar,
rolando, escorrendo, evaporando, íamos materializando a percepção do ambiente. A atividade foi findando. Devemos deixar todo esse líquido correndo para sempre dentro de nós. Cada um criou uma frase e depois comentamos sobre o que tinha sido feito. Por fim, fizemos um trabalho em duplas, onde um ficava deitado, devendo apoiar uma mão no chão e a outra embaixo da cabeça. Quem manipulava deveria localizar o ilíaco e a base do tórax, fazendo um trabalho de alongar e depois de fechar, numa força em diagonal, abrindo e fechando. Depois, trabalhamos as costelas, fechando e abrindo as costelas, aproximando e separando em diagonal. Quando terminávamos em pé, percebemos o alinhamento, como estávamos depois deste trabalho, e depois quem manipulava passava a receber a ação, trocando de papel com o parceiro. A professora nos explicou que trabalhamos as simetrias e o trabalho da relação do quadril com as costas. Procuramos ganhar uma possibilidade de movimento, de tridimensionalidade, de relação de baixo com cima, que vai dar apoio dos membros. Terminamos a relação do eixo central. Trabalhamos bacia, tórax e agora tivemos essa unidade. As escápulas, o enraizamento, vão se apoiar e vão ser também desarme das energias do centro do corpo. Sinto as pernas, sinto os braços, porque tudo está conectado, ganhando essa tridimensionalidade. A torção traz essa tridimensionalidade, lidando muito com a percepção. Penso, logo existo. É a máxima do filósofo René Descartes, que abriu as portas do pensamento moderno e colocou a razão no centro da existência. Em contrapartida, o filósofo Pascal afirmou: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Mas o ser humano não é apenas cérebro e coração. Somos também um corpo que interage com o mundo. O conhecimento nasce da pulsação, do toque, do movimento. Enquanto a cabeça faz sinapses, o corpo dança. A sabedoria está nas veias. Aprender coisas novas, descobrir quem somos, conhecer o mundo, tudo isso não é tarefa apenas do cérebro. O conhecimento não está só nos neurônios. Existe conhecimento também no toque, nos poros, na pele. O corpo humano é uma forma de arte e de comunicação. Danço, logo existo. Quando a gente deseja muito uma coisa, às vezes a gente quer chegar ali naquela esquina e não presta atenção o caminho que você está percorrendo. Você quer chegar. Você chega. Mas tudo que aconteceu neste caminho, você não percebeu. Então, por favor, levem isso a sério. Deixe as suas articulações se moverem, deixe as suas articulações ter um espaço, porque o caminho, ou se você já tem ele, cada dia mais você descobre como viver com ele bem. E, se não sabe, deixa que ele te mostre o caminho. É bonito encontrar o caminho e cada hora eu estou encontrando, porque é uma permissão, é uma vontade, é um desejo e é uma, vamos dizer, mais permissão do que tudo. Nosso corpo não é só uma coisa, é corpo sutil, é diversos corpos, é o espírito e é a mente. No dia a dia podemos marchar como soldados ou caminhar com a leveza dos dançarinos.
A escolha é nossa. Através do corpo, podemos alcançar a plenitude. Escrevemos textos, reescrevemos nossas histórias. Buscamos por referências, explorando-as nos movimentos. Em cada nova proposição, uma nova forma. De cada forma, um aperfeiçoamento. Meu corpo é assim. Pode melhorar nisso, posso explorar naquilo. Menos enrijecimento e mais movimento. O ritmo, menos frenético e mais contemplativo, nos acompanha na saída das aulas e ganha espaço nas minúcias da vida. O caderno é nosso, assim como as conquistas que nos ensinam que o outro pode ser o caminho mais curto e proveitoso para chegarmos a nós mesmos. Eu gosto de ver, por exemplo, as pessoas se mexendo normalmente e a gente poder olhar para a movimentação cotidiana de uma forma poética, que é poético, né? Qualquer coisa, na verdade, se a gente tiver olhos para ver, quando a gente vê um jogo de futebol, por exemplo, de vez em quando eu fico passando jogo de futebol em slow motion para ver. É uma dança, é um balé. Eles correndo, o jeito que eles se jogam, gente, isso é incrível.